Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre acompanha com a gente nesse horário da 1h30 da tarde, não é? Participações de personalidades da cidade, da região metropolitana, que debatem, discutem aqui com a gente, e com a sua participação importante, não é? Os temas que estão na pauta aqui no nosso dia a dia da cidade, da Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. O programa está gravado neste feriadão de sexta-feira e vai abrir um espaço importante para debater e discutir com mais profundidade política, não é? A crise enorme que nós estamos vivendo e dar um direcionamento um pouquinho diferente do comum, né? Destacar um pouco mais o PMDB, o velho MDB, não é? Que depois colocou o P na frente após a redemocratização do país e tornou-se o partido do movimento democrático brasileiro, não é? Antes do P era o bipartidarismo, Arena e MDB, não é? E depois, quando os governos militares chegaram à reta final, com a redemocratização do país, virou PMDB. Né? Isso vai entrar na pauta, vai entrar na discussão importante aqui, para debater esse tema, essas questões políticas todas que estão nos deixando olhos arregalados, surpresos a cada dia, né? Com tantas revelações, tantas delações. A gente recebe aqui o comentarista político, consultor político, Fernando Chagas, mais uma vez participa e colabora aqui com a gente. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? A delação do fim do mundo, né? Mas não é o fim da política. Aliás, no meu modo de entender, a saída dessa situação é justamente pela própria política. Também conosco aqui, com muito prazer, pela primeira vez participando conosco, o cientista político Rafael Moreira, que tem aí uma tese de mestrado já concluída e agora uma tese de doutorado, né, na USP sobre o PMDB, exatamente como eu falei no começo do programa. Por isso a gente vai dar uma atenção especial durante aqui o Ponto de Vista ao, eu acho que ainda é, né, o maior partido do país. Tudo bem, Rafael? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Boa tarde a todos na bancada, boa tarde a todas e a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui para discutir um pouco da política nacional, da minha pesquisa também, e tentar dar uma visão um pouco mais científica sobre o que está acontecendo também. Muito bem, o nosso Santana, Marcos Santana, hoje não acompanha e não vai interagir com você, nem você com a gente. Já disse, o programa está gravado excepcionalmente neste feriadão de Tiradentes, 21 de abril, mas com certeza vai participar com a gente. O programa promete, né? Ser bastante interessante. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Boa tarde que nos acompanha na reprise à noite. E eu acho que vai ser um programa bem interessante. O Rafael acho que vai tentar ajudar a gente a entender um pouco mais como é que é o PMDB nas suas entranhas, que é um partido que é governo desde sempre. Governo desde sempre, né? E tem enorme dificuldade de criar, né, um nome para disputar com força uma eleição nacional, como a gente está vendo aí nos últimos tempos, né? O PMDB teve a eleição de Tancredo Neves lá atrás, em 1985, Tancredo faleceu, o vice era Zé Sarney, ficou o Sarney como vice por vias indiretas. Depois, por todo esse processo político que nós vivemos até os dias de hoje, o PMDB, de fato, não teve um candidato forte, empolgante, não é, que mexesse aí com o coração dos brasileiros, que pudesse levar a votação na urna, ao segundo turno, coisa nenhuma, né? E agora volta a ter nas mãos o comando do país, voltou há um ano, né, a comandar o país pelo impeachment de Dilma Rousseff com o presidente Michel Temer, que era o vice. Então, eleito diretamente pelo seu nome, a bandeira do PMDB também não foi. Aliás, doutorão, 3 presidentes da República, nenhum dos 3 cabeça de chapa, né? Isso. José Sarney, Itamar Franco e agora Michel Temer. É interessante, telespectador, que o PMDB não tem um candidato competitivo para ganhar a eleição presidencial, mas a presidência da República, ela não sobrevive, não tem governabilidade sem o PMDB. Isso é interessante. O PMDB, é bom a gente lembrar, perdeu, né, em 94 e perdeu em 98, quando Fernando Henrique se elegeu e se reelegeu, né? Ele não esteve na composição da aliança do Fernando Henrique Cardoso nessas duas eleições, mas governou com Fernando Henrique. Teve ministros indicados nos dois governos do Fernando Henrique Eliseu Padilha, ele foi governo
FHC, foi governo Lula, foi governo Dilma também, não foi? E agora é governo do próprio PMDB. Colaborou, inclusive, segundo as delações, não sei nem qual foi, qual dos Odebrecht foi, né? Ou se foi de um ex-presidente de alguma das empresas ligadas ao grupo, né? Eliseu Padilha, como o Chagas falou, a figura das mais importantes dentro do PMDB, ministro de todos os governos que você pudesse lembrar, né? Nos últimos 15, 16 anos, 20 anos, por aí, né? E cobrou uma conta da Odebrecht de um projeto iniciado no governo Fernando Henrique, que foi cobrado depois no governo Lula lá na frente, 2007, 2008. É uma das características do partido que você está estudando aí, com cuidado? A gente tem uma série de interpretações aí sobre o PMDB que a gente pode trazê-las aqui um pouco para o telespectador tentar entender, né? A primeira delas é que o PMDB foi o partido que fez a melhor leitura do arranjo institucional brasileiro que se forma a partir da Constituição de 88, né? O que é esse arranjo institucional? É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? A gente tem um executivo forte que pode legislar, mas ele só consegue pautar a sua agenda a partir do momento que ele tem apoio partidário dentro do poder legislativo, né? Se você não tem uma bancada forte que te dê maioria, sobretudo maioria que te permita aprovar emendas constitucionais e tal, você vai ter muita dificuldade de governar. E é justamente o que aconteceu até com o Collor, né? O Collor tentou essa alternativa aí de governar sem o PMDB, não conseguiu. A Dilma também. Dilma também, o primeiro governo Lula também tentou isso, não conseguiu, né? O PMDB, a gente tem que lembrar, ele só entra no governo do PT a partir de 2005 ali e tal. Então o PMDB consegue fazer uma leitura de que para qualquer partido que tente governar no Poder Executivo, precisa de uma bancada forte no Legislativo. Então a partir daí o PMDB passa a focar a sua atuação no Legislativo. E como ele faz isso? Ele tem uma estrutura nacional muito grande, né? Ele tem a estrutura de diretórios mais capilarizada por todo o Brasil, né? Maior número de diretórios, maior número de filiados, enfim, muitos quadros. E a partir do momento que você tem essa estrutura, isso te permite lançar muitos candidatos, né? Para deputado federal, para senador. E a partir do momento que você lança muitos candidatos, você elege muita gente e, por consequência, você vai ter uma bancada muito grande. É uma estrutura que vem do MDB. Sim, já, em partes herdado do MDB, né? Muitos tenham deixado o PMDB. Tem um processo histórico que acontece aí nos anos 80 que faz com que o PMDB tenha somado a sua estrutura, né? Mas a questão a partir dessa leitura, o PMDB percebeu que, lançando essa grande quantidade de candidatos, ele vai eleger uma bancada grande e vai ficar muito difícil governar sem ele. O executivo fica refém do PMDB? Em partes fica refém. Aí também é a estratégia de cada partido, né? Se o partido, por exemplo, tentar governar mais diretamente com a população, né, sei lá, por meio de referendos e tal, ele não vai depender tanto do legislativo. Mas em partes ele sempre vai depender do legislativo. Não é costume do brasileiro ter essa democracia direta, né? Não é costume porque nenhum governo tentou isso também, né? Nenhum governo tentou pautar referendos para decidir uma série de questões que deveriam ser pautadas por meio de referendo ou plebiscito, enfim. A gente não tem muito essa prática democrática de entender que as pessoas deveriam ir às urnas com muito mais frequência do que de fato elas vão, né? Isso é uma coisa que acontece no Brasil, infelizmente. E a partir daí, o PMDB elegendo essas grandes bancadas, ele acaba conquistando sempre, né, presidência da Câmara dos Deputados, presidência do Senado, né? O PMDB quase sempre esteve ali como a maior ou a segunda maior bancada. Então, por consequência, ele acaba sempre tendo o cargo de presidência da Câmara ou do Senado. E esses cargos têm muito peso institucional no Brasil, né? Vocês têm acompanhado aí nas notícias que da noite para o dia o presidente da Câmara pode pautar uma questão que estava arquivada aí há 2 décadas, talvez. Então esse é um cargo que tem peso, né? E o PMDB soube fazer essa leitura de que é importante estar nesses espaços, né? É importante ocupar esses cargos, e é assim que ele consegue pautar a política nacional há muito tempo, né? Colocando muitas vezes a sua própria agenda e muitas vezes barrando até a agenda que o executivo tem, né? Seguindo o teu raciocínio, né? Bem extremado, né? Sendo até radical, exageradamente radical. Essa tua visão do PMDB. Quando o Collor tentou afastar o PMDB, o Collor caiu. Quando a Dilma tentou criar alguns partidos para esvaziar o PMDB, a Dilma caiu. O próprio Fernando Henrique, quando o Aécio, rompendo um acordo do PSDB com o PMDB, para o PMDB ter a direção do Congresso Nacional, tanto da Câmara e do Senado, o Aécio rompeu. E ali caiu também o governo do PSDB. O Fernando Henrique continua, mas o seu governo é bastante abalado. O PMDB derruba o governo? Sim, o PMDB claramente derruba o governo, assim, né? E acho que o impeachment a gente tem que tentar entender sobre essa perspectiva, né? O impeachment é muito mais um fenômeno político do que jurídico até, né? Então, a tentativa do Collor de governar sem o PMDB deu no que deu, assim, né? Ele só caiu, só teve o impeachment do Collor porque ele não tinha o apoio do PMDB na hora de votar o impeachment dele, ele acaba caindo, né? Mesma coisa acontece com o governo Dilma. Mas uma conjuntura um pouco diferente, né? O impeachment do Collor chegou lá atrás a ser pilotado pelo próprio Ulisses, né? Sim,
Mas a conjuntura do governo Dilma foi um pouco diferente, né? O PMDB tem essa capacidade de se mover de acordo com a opinião pública, muitas vezes, né? A gente sabia que a gente vinha numa onda antipetista muito forte, a partir do meio para o final do primeiro mandato da Dilma. O PMDB, a partir de então, já começou a se movimentar em direção ao PSDB, né? A gente pega a Convenção Nacional do PMDB, que decidiu que o partido ia apoiar o governo Dilma na sua reeleição em 2014, foi a votação mais dividida da história recente do PMDB, né? Foi 60-40, se não me engano. Então ali já estava sinalizado que o PMDB já estava se deslocando do PT e tentando se aproximar do PSDB, né? Isso já estava meio claro até para a gente que em 2018, caso não acontecesse o impeachment, o PMDB ia entrar na chapa do PSDB, claramente, assim, porque essa é uma característica típica de qualquer partido de centro do mundo até. A gente tem que até tentar ter um pouco uma visão mais distanciada, né? De fato, o PMDB tem os seus problemas, todo o seu clientelismo que está inerente a ele ali, que tem que ser criticado, claro. Mas isso não é muito diferente de países desenvolvidos que têm partido de centro forte também. Partido de centro é isso, assim, ele se move para lá ou para cá de acordo com a necessidade dele, distribuindo cargos, conseguindo dinheiro e tal. Nesse aspecto a gente não é tão diferente assim da política, né, você diria que esse tipo de coisa que a gente está vendo no Brasil e o grande percentual da população está aí boquiaberto, surpreso, espantado com tudo isso, são coisas que, na verdade, é uma coisa meio trivial da política. Não é uma coisa exclusiva do país. Algumas coisas são triviais, né? Distribuição de cargos, tal. Isso acontece até em regime parlamentarista, assim, porque é que as pessoas têm a visão de que no presidencialismo brasileiro a coisa é complicada porque de dinheiro, exatamente. Isso não, isso absolutamente. Isso é absolutamente não. Sim, claro, isso é absolutamente. Você pode entrar pro Guinness, né? Claro, eu digo mais a crise, né? Essa crise da Lava Jato aí, talvez entrava no Guinness mesmo. Talvez. Eventualmente. Diga, o Rafael falou sobre a capilaridade do PMDB, que tem uma presença marcante em diretórios no Brasil inteiro, sobre essa posição de centro, como eu falei no começo do programa, que é governo desde sempre, seja no PSDB, seja como majoritário ali, por um acidente de percurso, com o PT. Eu queria saber o seguinte, acho que é uma grande dúvida mesmo, não tem nada pejorativo. O PMDB tem uma ideologia? O PMDB defende um Estado forte, um Estado mínimo, ou é apenas o fisiologismo puro? As pessoas que estão lá no PMDB ali, os caciques, estão ali só para se fazer pessoalmente? Assim, primeiro, a falta de uma ideologia não quer dizer que não tem ideologia também, né? Isso é uma forma até de você se camuflar e tentar essa conquista de cargos, né? Mas essa questão de não ter uma ideologia clara, ela é típica de partidos de centro em qualquer lugar do mundo, né? E é isso justamente que permite a ele estar aqui ou estar ali, né? A questão é que a gente tem um centro do espectro político partidário no Brasil que ele é muito conservador em vários aspectos, né? A gente pega, por exemplo, bancada do agronegócio, bancada evangélica, tal, ela tem a sua representatividade no interior do PMDB. E isso faz com que ele tenha, de fato, uma postura conservadora, até que nem apareça tanto para a população, mas que de fato tem, né? Mas essa característica de ser uma coisa meio camaleônica, né? De ser uma coisa aqui, outra ali e tal, isso é típico de partido de centro no mundo inteiro. Isso tudo e ao mesmo tempo não ser nada. Exato. Assim. E é isso que permite a ele justamente ser o centro, né? É poder estar no governo do PT e estar no governo do PSDB 4 anos depois. É isso que eu queria colocar, né? O PMDB estratégico tem até. essa característica. Você tem o governo do PCdoB, lá no Maranhão, acho, né? Isso. Com certeza absoluta, tem alguém do PMDB. O PMDB faz parte do secretariado, apita forte no governo, enfim. Você tem o governo Alckmin em São Paulo, que é tucano, e tem gente do PMDB no secretariado, a bancada do PMDB apoia o que aí nas questões estaduais... Você vai pro sei lá, onde tem Rio de Janeiro, tinha um governo do Rio de Janeiro. Eles dominam, né? Eles têm os domínios, né? Vai para o sul, vai para o norte, enfim, eles estão em todos os governos estaduais que a gente possa imaginar, né? É que nos governos estaduais tem algumas especificidades, assim, né? É uma questão muito de barganha ligado às candidaturas nacionais. Por exemplo, PMDB e PT decidem lançar uma candidatura coligada no nível nacional. Então, isso tem uma questão de barganha que se dilui nos estados, né? Então, se eles vão estar coligados no nível federal, acontece uma barganha para que, por exemplo, no Rio de Janeiro, PT não lance o seu candidato e apoie o candidato do PMDB. E não digo que não acontece em São Paulo, por exemplo. Sim, e não digo que isso é uma coisa exclusiva da relação PT e PMDB, né? Isso também acontecia na relação PSDB, PMDB em vários estados, né? Era uma questão muito de barganha, sempre ligada à disputa nacional, que era a disputa maior que se fazia. A questão é, como tinha concomitância de pleitos, né, a barganha se dava também em níveis estaduais. Também se dá até hoje, né? Na hora de fazer uma candidatura coligada nacionalmente, você tem que abrir mão de algumas candidaturas em nível estadual, né? No caso desses partidos, né, PT e PSDB, que são os outros dois maiores,
E é assim que eles conseguem, né, se manter no poder em vários estados, porque aí você não apoia, você se coliga em nível nacional e você se coliga em nível estadual, não lançando o seu candidato próprio, mas apoiando aquele candidato que é o mais forte naquele estado, isso te permite estar em todas as esferas de poder ao mesmo É tempo. uma loucura, porque o PMDB, na última eleição estadual, ou nacional, né, tinha como candidato o Scaff, né? Paulo Scaff em São Paulo. Estadual. Paulo Scaff aparecia em algumas fotos, em alguns lugares, com Michel Temer, mas não aparecia em lugar nenhum com a candidata Com a Dilma. do partido, da coligação nacional, que era a candidata à reeleição Dilma, né? É que aí entra outras questões também, assim, né? Na candidatura do SCAF já tinha uma coisa ali de cálculo eleitoral bem clara, né? Já se percebia que o governo Dilma passava por um desgaste, mesmo que fosse reeleito. Então o PMDB é movido muito a isso, né? A cálculo eleitoral. Né? Você falou muito bem, eles têm uma leitura da realidade, que é pragmática, né? É se manter atrelado à esfera de poder, né? A gente até brincava, né? Quando o PMDB anunciou que saía do governo Dilma, a gente falava, saiu do governo para permanecer no poder, claramente. Assim, ele bem claro com isso, essa finalidade. Sim, estava bem claro. Inclusive fez aquela carta, aquele comunicado, aquele projeto, como é que chama? Programa Ponte para o Futuro, né? Que na verdade é uma ponte para o passado, né? Porque aquilo ali era um retrógrado até onde podia. Né? Nesse programa, várias vezes a gente fala sobre uma questão que eu acho também que é fundamental, quando a gente fala o quadro político brasileiro, o excesso de legendas partidárias. Temos, acho que, 35 representadas e mais 56... 35 oficiais, 29 no Congresso, é isso? Isso, e mais 50 querendo entrar na sopa de letrinhas. É uma vergonha. Né? E a gente comenta muito que não existe tanta variedade assim no espectro político brasileiro que diferencie tantas ideologias assim. Então temos Partido da Mulher Brasileira, Partido Ecológico Nacional, Sim. Partido da Social-Democracia, Partido da Democracia Social e por aí vai. Podemos. Né? Podemos. Tem um pessoal querendo o Partido Novo aí, um Partido Novo com ideias antigas. Né? O Supremo, ele derrubou a cláusula de barreira, né? Mas se por acaso voltasse, passasse a vigorar a cláusula de barreira e reduzisse o número de partidos para um número até razoável, você acha que isso aí beneficiaria diretamente o PMDB? Porque a partir essas legendas oportunistas desaparecendo, essas pessoas mais personalistas iriam migrar para o PMDB mais especificamente? Sobre a questão dos partidos no Brasil, eu sempre tento relativizar um pouco a questão, trazendo um pouco a perspectiva internacional. Né? Sempre que se dizem o Brasil tem partidos de mais ou o Brasil tem partidos de menos, eu sempre aponto. Partidos de mais em relação a quê? Né? A gente precisa sempre ter uma perspectiva comparada quando a gente diz que tem de mais ou de menos. Né? E aí eu trago alguns exemplos. Estados Unidos tem mais partidos do que no Brasil, né? As pessoas não sabem disso, mas os Estados Unidos tem uma série de partidos organizados estadualmente que fazem com que eles tenham até mais partidos que a gente. A Espanha, por exemplo, na primeira eleição pós-ditadura franquista, tinha mais de 500 partidos disputando a eleição. Né? Eu não consigo nem pensar em 500 nomes de partidos, mas eles tinham 500 partidos. E alguns países têm uns partidos bizarros que funcionam até hoje, muitas vezes. Né? A Alemanha, durante muito tempo, teve o Partido dos Bebedores de Cerveja. A Inglaterra tem até hoje o Partido das Ex-Misses e Misters, não sei o que lá. Então, nesse aspecto, a gente não é tão diferente assim. A questão essas legendas menores no Brasil, elas permitem a alguns candidatos se diluírem um pouco no espectro partidário, né? E, às vezes, até usando elas como legenda de aluguel. Né? A gente fala aqui que no Brasil tem uma tese muito forte de um brasilianista, né? Um pesquisador, cientista político que pesquisa o Brasil, que fala que o Brasil tem a direita envergonhada, né? Que são figuras do campo da política que não declaram ser de ideologia de direita e muitas vezes se escondem em pequenas legendas, né? Não entrando nas grandes legendas de direita, né? Como DEM, desde a vitória do por Collor, exemplo. a queda do Collor, não é que a direita se encolheu, Sim, né? Passou a se esconder. Eu também Sim. acredito um pouco para do regime militar. Também. Talvez, também. Apoiado pela direita. Tem a desigualdade social, também pesa nisso e tal. Sobre a cláusula de barreira, eu acho que de fato isso traria algumas vantagens, mas também algumas desvantagens, assim, né? Seria bom nesse aspecto, por exemplo, da direita envergonhada, que uma série de parlamentares aí que se escondem em partidos minúsculos, né? Como você falou, o Partido da Mulher Brasileira, por exemplo, assim, que foi criado da noite para o dia e tal, e que muitas vezes dizem que não são de esquerda nem de direita, fica essa coisa meio diluída e tal. Muito pelo contrário, a gente sabe ali o que está por trás, né? Então, talvez daria uma limpada nesse quadro partidário e ficaria mais fácil para as pessoas organizarem, né, o espectro político partidário no campo esquerda, centro e direita. A questão da maneira que está sendo colocada, né, em discussão, essa cláusula de barreira, pode ser que ela
ela acaba limando partidos pequenos, mas que são ideológicos muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, um PV, um PPS, um PSOL, partidos que podem ser limados do sistema partidário brasileiro e que, de fato, têm as suas bandeiras, levam adiante algumas pautas interessantes, importantes até, acho, da perspectiva até civilizatória brasileira, mas esses partidos também ficariam de fora. Então a questão é achar um meio termo suficiente para que se elimine alguns partidos que de fato são meras legendas de aluguel, né, que surgiram da noite para o dia e tal, e para que não se tire essas legendas que são pequenas, mas que têm algo a cumprir no sistema partidário brasileiro, né? Colocando em discussão algumas coisas. Nesse sentido, sim, claro. mesmo, não que eu discorde disso, sim, mas te provocar. Tá. Esses partidos, você falou, são ideológicos, bem diferente desses novos que são criados, né? E são tradicionais, mas eles não têm representatividade. Vamos fazer o seguinte, a provocação do Chagas vai ficar para daqui a pouco, a gente faz um intervalo e na volta retomamos aqui a sequência do ponto de vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 30, no Teatro Municipal de Santos, Emanuel, a luz de Chico Xavier. A amizade desses dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Emanuel, a luz de Chico Xavier. Dia 30, no Teatro Municipal, às 6 da tarde. Ingressos na Livraria Pingo de Luz e no compreingressos.com. Realização local, Polaco Produções Teatrais. Apoio, Colégio Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Dia 25, às 7h30 da noite, venha se divertir com a família em uma noite muito especial. Festa beneficente com renda revertida para as crianças do Lar Santo Expedito. Participe você também dessa noite de solidariedade. Noite da Pizza, dia 25, às 7h30 da noite no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. Informações com Luísa no 32027100, ramal 120. Estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista, falando nesta edição, neste feriadão de 21 de abril, feriado de Tiradentes, o programa está gravado, né, falando sobre política no Brasil e, claro, com essa crise toda que nós estamos acompanhando e tentando imaginar, não é, uma luz no fim do túnel, onde isto vai terminar, não é? E, claro, dão uma ênfase especial ao PMDB. Aqui o Fernando Chagas está com a gente, aqui também o cientista político Rafael Moreira, que já completou uma tese de mestrado sobre o partido e agora está numa tese de doutorado também a respeito desse que é o maior partido brasileiro, e o Santana também diariamente conosco, né? Ficou do final do primeiro bloco aqui uma questão do Chagas ao Rafael, exatamente por conta de 30 e tantos partidos temos no Brasil, 29 no Congresso Nacional representados, mais 50 e tantos esperando aí para ser aprovados, uma enxurrada de partidos políticos. Isso mexe com a cabeça das pessoas, e o Rafael deixou claro que no mundo inteiro existem alguns lugares, alguns países que têm essa diferenciação, por exemplo, os Estados Unidos, que no final, na disputa final, acaba sendo sempre democrata contra os republicanos, mas que lá para baixo tem uma série imensa de partidos, mais do que temos aqui, né? E ficou citado aí, ficou no ar, né? Como é que nós vamos fazer para criar aí uma forma de equilibrar diminuir essa essa balança situação aí, e equilibrar essa balança, né? O Chagas falava sobre... E essa provocação, até para encerrar o debate aqui, Rafael, são partidos tradicionais, né? Alguns, inclusive, têm raízes antes do regime militar, passado pelo regime militar e voltado. Mas eles não têm representatividade, eles não têm voto. Eu tenho até uma tese, podia até adiantar, não é uma tese, é uma ideia, né? O Brasil é um país de centro, ele não gosta das extremas. Qual a sua visão sobre por que esses partidos, embora ideológicos, e eles defendem ferrenhamente, são poucos, mas defendem ferrenhamente a sua ideologia, suas matizes,
mas eles não conseguem a eleição. Lembrando que o Rafael tinha citado alguns partidos que têm realmente uma ideologia. PSTU, PSOL. PSOL, PPS, PV... Se você for para a direita também, tem da direita, mas que não se firma. Qual é a tua visão? É que aí, enfim, posso colocar algumas questões para a gente pensar, né? Talvez alguns desses partidos não conquistem uma representatividade maior, justamente porque não é do interesse desses maiores partidos que eles conquistem essa representatividade, né? Por exemplo, a questão da cláusula de barreira, como ela está sendo colocada agora, algumas das impressões que a gente tem é justamente para limar esses partidos que eu falei, né? Partidos menores e ideológicos. E nesse aspecto, isso acaba aproximando siglas maiores que as pessoas até achavam que tinham grandes diferenças, mas talvez nesse aspecto não tenham. Como PT, PSDB e PMDB, né? Assim como PDT e PTB. Enfim, a forma como ela está sendo colocada, a impressão que se tem é que se vai limar todos os partidos que surgiram ali pós-2000, né? E que fiquem apenas os partidos mais históricos, que tiveram mais tempo de se enraizar, né? E a questão é justamente para que esses partidos menores, que talvez estejam em ascensão eleitoral, né? O pessoal que a gente citou aqui, por exemplo, foi o segundo turno no Rio de Janeiro, que é o segundo maior eleitorado do Brasil, né? Ou seja, a rede cresce bastante. Sim, a rede tem crescido, tal, ainda com seus problemas de ideologia, tal, mas é um partido que cresce também ao mesmo tempo, tal. Então a questão é, ao que parece, esses partidos grandes justamente não querem que esses menores ganhem representatividade e ocupem o espaço que até hoje foi ocupado por esses maiores, né? Entre eles os que eu citei aqui, né? PT, PSDB, PMDB e os outros mais antigos, né? PTB, PDT, enfim. A questão é, esses partidos talvez não adquiram representatividade justamente por isso, né? Porque a gente pega, por exemplo, na hora de ver o recorte geracional, né? O recorte de idade com identificação partidária, fica muito claro que as pessoas mais jovens têm pouquíssima identificação com os partidos mais antigos, né? Muitas pessoas, por exemplo, que têm uma perspectiva muito mais progressista, né? De tentar uma transformação social, coloca adiante, por exemplo, questões identitárias, né? Como a Europa Ocidental, como a questão do machismo, a questão da homofobia, por exemplo, a questão de gênero, racismo, né? Tal, as minorias sociológicas e tal. Elas não se sentem representadas por esses grandes partidos que simplesmente pautam essas questões nos momentos eleitorais, né? As pessoas mais jovens que se identificam com esse tipo de pensamento progressista não veem esses partidos maiores, por exemplo, em manifestações contra a homofobia ou em manifestações contra o 8 de março. Então isso faz com que a identificação partidária seja muito baixa nessa camada mais nova da população. Então pode ser que aí tenha assim uma representatividade desses partidos menores. Mas de uma certa forma, o PT, ele não representou até um dado momento essas minorias? Eu acho que sim, eu acho que na sua gênese o PT tinha muito claro isso, né? É que o PT passa por uma transformação interna muito grande, que é muito clara e que já foi muito bem estudada, né? O campo majoritário dentro do partido, né? Até é importante explicar, assim, tem alguns partidos que são divididos em tendências internas, né? Seriam como se houvessem pequenos micropartidos dentro de cada partido, e tem alguns partidos que têm uma estrutura mais sólida, né? Mais monolítica. O PT é esse que tem tendências internas, né? A questão é, ao longo da sua história, o campo mais à direita, no seu interior, foi ganhando espaço, né? Ganhando corpo e transformando ele internamente, levando adiante uma questão muito mais pragmática e eleitoral até. Ganhar eleição. Vezes, né? Ganhar eleições, deixar de fazer um pouco de trabalho de base. Não quer dizer que ele abandonou completamente essas bandeiras, ainda tem uma certa representatividade dentro do partido dessas bandeiras, né? Ainda tem setoriais LGBT, setorial sobre racismo e tal, não sei o quê. Mas talvez as pessoas mais jovens não se sintam identificadas pelo PT, no caso, porque ele justamente fez o que você falou, assim, passou a privilegiar muito mais a disputa eleitoral do que o trabalho de base. E a manutenção do poder, né? Sim, e são pessoas que muitas vezes cresceram no ciclo do PT, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que nunca viram o PT fora do poder, é a primeira vez que eles estão vendo agora, né? Que é uma questão pra gente que é estranha até, né? A gente viu o ciclo do PSDB, a gente viu o ciclo do PT, nós vimos o nascimento do PT, né? Eu não cheguei a ver, assim, eu não cheguei a ver isso. Mas a gente percebe a mudança geracional. 80. Então eu não cheguei a pegar isso, mas eu vi os dois ciclos, né? Eu fui testemunha, né? Tanto do ciclo do PSDB quanto do ciclo do PT. Mas uma leva nova, né? Uma geração mais jovem, não chegou a ver isso, né? Então até um choque para eles ver no governo um governo que não tem o PT ali dentro, participando, né? Pautando algumas questões de gênero, pautando questões, enfim, das minorias sociológicas. Agora, seguindo essa tua tese das minorias, não sei se você vai concordar, eu vejo um esvaziamento dos três principais partidos na próxima eleição. PSDB, PT e PMDB devem cair. É o momento desses partidos ideológicos que representam essas minorias, se não tiver essa cláusula de barreira, que eu acredito que não tem
chance de passar nenhuma reforma, porque o tempo é curto. É nesse momento que o Congresso não tem legitimidade popular, não a jurídica, popular, de fazer qualquer tipo de reforma. Você não acredita que esse é o momento desses partidos aparecerem e conseguirem essa representatividade? Já que eu vejo, posso estar até enganado, já que eu vejo uma queda, PMDB, PSDB e PT nas próximas São eleições. os partidos que mais aparecem nas delações, né? Nos recebimentos de Caixa 2, essa coisa toda que a gente está acompanhando. Aí é natural até que isso Tenha uma... Só representa a mesmo. política tradicional que a população hoje tentado rejeita. manter Hoje está rejeitando. né? Sobre projeções futuras, assim, eu sempre tento ter um olhar um pouco mais frio, assim, né? A gente faz ciência política, então a gente aponta cenários possíveis, né? O que pode acontecer, eu não vou cravar aqui que Sem o PMDB compromisso vai de cair. acertar. Sim, lógico, né? Eu falo, gente, eu não faço ciência Senão política, eu não faço astrologia. Senão eu vou pegar os números da Mega Sena aqui. Eu não faço astrologia, né? Eu vou falar, vai cair a bancada e tal. A próxima pergunta é os números da Mega. Aliás, Mas- o economista falando de câmbio, quebra a cara no dia Fala que seguinte. vai cair, fala que não vai. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que a Lava Jato está afetando de maneira parecida os três partidos, né? Digo, na questão de quantidade de nomes citados, né? A questão é, a Justiça vai ter esse mesmo sentido de punição ou ela vai ter uma seletividade na punição, né? Vai ter tempo para punir? Vai ter tempo hábil para punir a todos ou eles vão estar disputando o pleito daqui um ano? Não, até podem estar disputando o pleito, mas eles vão passar esse período inteiro Sangrando. com o nome ali, Sim, sangrando, com o nome ali melado por Sim. tantas denúncias, enfim, lembrando só o seguinte, né? Não dá para esquecer, eram 8 grandes empreiteiras, né? Mas é que aí- Uma delas apenas, é claro que é a maior de Maior todas, de todas. mas uma delas apenas foi feita essa delação dos dois proprietários, Sim, e vários ex-presidentes, vários ex-diretores, enfim, vem mais por aí. É que aí também acho que entra um pouco a questão do sistema eleitoral brasileiro, né? A gente tem aqui o sistema eleitoral de lista aberta, onde muitos candidatos a vereador, deputado federal, deputado estadual, muitas vezes escondem o partido que eles fazem parte, né? Você pega numa campanha eleitoral, por exemplo, até aqui no nosso município, muitas vezes, você pega um monte de santinho que você não sabe o partido que aquele cara está afiliado, né? Isso é uma estratégia muito clara desses partidos grandes, né? Partidos da ordem, que a gente estava falando, PT, PSDB e PMDB, de se maquiar, muitas vezes, de não mostrar que esses candidatos estão filiados a esses partidos, né? Então, é difícil dizer que esses partidos vão diminuir na sua representação, se isso ao mesmo tempo acontece, sabe? Durante a campanha, esses partidos acabam maquiando muitas vezes quem são seus candidatos, quem são seus filiados e tal. E também a gente não sabe até se vai ser aprovado, por exemplo, uma lista fechada, né? Isso também está em discussão nesse momento no Congresso, né? Para explicar um pouco para o telespectador, né? A gente tem aqui o sistema eleitoral de lista aberta que te permite tanto votar numa pessoa quanto num partido, né? Que é o que a gente chama de voto de legenda, quando você digita apenas os 2 primeiros números na urna, né? Se for aprovada a lista fechada, que é uma questão que está em discussão hoje no Congresso, você teria a possibilidade apenas de votar nesses 2 primeiros números, né? Você estaria votando apenas partidariamente e não numa pessoa, né? Isso também não quer dizer que essas pessoas não são partidárias, né? A gente tem essa imagem de que muita gente diz, eu não voto em partidos, eu voto em pessoas. Isso é uma bobagem, assim, porque todos os candidatos estão filiados a partidos de fato, né? A questão é, se tiver essa mudança, isso vai mudar também um pouco. E o financiamento de campanha que seria público. Financiamento também, vai ter uma série de questões aí que estão tornando o cenário para 2018 até um pouco nebuloso há ainda. quem né? defenda, e eu acho que eu até concordo com essa teoria, né? A votação em 2 turnos, né? Você vota primeiro na lista fechada, suponhamos, né? E você votou no PMDB. Aí quando você vai ver a lista dobra, né? Então lá 15 nomes, vamos Depois supor. você vota no nome. Depois tem os 15 primeiros passos, depois vem os 15 segundos, também na sequência. São 30 nomes que aí ficam à sua disposição. Se não me falha a memória. Aí fica aberto o voto, né? Se não me falha a memória, o Rafael pode corrigir. Na Bélgica é assim. Acho que Bélgica, acho que Irlanda também Irlanda, é assim, Bélgica e eu Irlanda, acho. isso. Então, a gente... Não sei se é o ideal, se não é, mas eu acho que no momento que o país vive, você fazer uma eleição com lista fechada, você vai simplesmente tentar proteger Essa lista fechada vem aqueles manchada que estão por causa do... lameados aí, né? acho que o momento que isso está sendo colocado em discussão Não que é é o o ideal. problema. Péssimo, assim, péssimo. Exato, né? Mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas dizem, na lista fechada a gente vai estar votando em pessoas que vão estar escondidas na lista ali, que vão tentar se eleger por meio dessa lista fechada. Mas eu sempre costumo colocar, a lista é fechada, ela não é oculta. Você vai saber qual é essa lista, você vai ver. sim, E na hora de votar, você não vai chegar e votar num cara, num partido que coloca no topo da sua lista que eles estão sendo caçados, Só porque eles vejo, vão ter mais Rafael, chance de se que eleger. esse não seria o momento de discutir. O momento eu acho que é difícil, né? Mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais fria também, né? Eu acho que não existe um sistema eleitoral que é ideal, né? Todos os sistemas têm vantagens e Desculpe te desvantagens. interromper para não sempre foi perder o problema, raciocínio. Assim,
Eu até discuti recentemente numa universidade, né? Fomos lá conversar sobre a Lava Jato. A culpa, queria saber a tua opinião, a culpa é do sistema ou a culpa é das pessoas e dos partidos da Lava Jato pegar toda essa corrupção, que alguns dizem que é a maior da era contemporânea? É o sistema que está ruim ou as pessoas que corromperam o sistema? Qual é a tua visão? Por isso, ou fabricar um sistema ideal para os interesses específicos dela. Eu acho que assim, o nosso sistema tem muitos problemas, assim, muito, né? Esse próprio arranjo, que a gente chama de presidencialismo de coalizão, leva em partes a isso, né? Você precisa ter uma maioria para poder governar e a maioria se dá... Coalizão ou cooptação? Exatamente, a maioria pode se dar por meio da cooptação e não por meio da coalizão de ideias ou de ideologias, enfim. Eu acho que tem formas de melhorar o sistema, né? A gente pode melhorar pontualmente uma série de questões, por exemplo, acabando com coligações, eleições proporcionais. Tem maneiras de melhorar o sistema, né? A gente nunca vai atingir um sistema ideal, né? A gente nunca vai, não tem. A gente nunca vai chegar no sistema ideal. Os Estados Unidos agora? Sim, ele tem uma série de problemas. E isso é importante a gente fazer essa comparação, né? As pessoas falam, o sistema brasileiro ele é muito ruim, ele é podre, assim. Gente, o sistema político americano, ele é muitas vezes pior que o nosso até, né? Eles acabaram de eleger um presidente que teve menos votos, né? Fizeram uma pesquisa de satisfação, acho que 80% dos eleitores americanos não se sentem representados pelo Congresso. Exato, né? Lá a taxa de renovação, por exemplo, é de 90%, assim. A gente critica a nossa, que de fato tem vários problemas, né? A gente tem uma taxa de reeleição ali de 40%, 50% e tal. Lá é de 90%. É um sistema que não representa nada, muitas vezes. É interessante, né? Rafael, nós estamos discutindo aqui por voto distrital puro ou misto. A França está discutindo e por voto proporcional. Então, sim, isso é muito louco, né? Ou seja, exatamente, proporcionalmente inverso. Mas nós temos aqui, né? Nós queremos ser Alemanha ou França, a França está querendo ser Brasil. Pode andar mal parada pelo mundo afora. Não, isso é uma série de questões. Assim, por exemplo, os Estados Unidos e vários outros países discutem hoje voto obrigatório. Porque a taxa de pessoas que comparecem aos pleitos lá é mínima, né? A gente tem um Congresso americano que é eleito com 30% da população eleitoral. Isso não é nada, não representa nada. Então lá se discute, por exemplo, a instituição do voto obrigatório, que é uma coisa que a gente tem aqui, que eu acho que é importante e tal, que até tem que ser defendida. Mas os países estão defendendo justamente que a gente se torne um pouco mais como o Brasil, né? Que as pessoas compareçam na hora de votar, que isso força até um interesse maior, né? As pessoas nesse país não se sentem representadas, mas elas também não votam, né? Porque elas não se sentem obrigadas a ir lá, né? Então, como é que a gente vai questionar isso, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos votar, né? Vamos comparecer às urnas, vamos ter mais mecanismos de participação que vão além das urnas até, como conselhos populares, referendos, plebiscitos, né? A democracia se dá muito além da forma representativa, né? Ela também se dá na sua forma participativa, né? Com as pessoas comparecendo, acompanhando a política de maneira mais cotidiana, vendo o andamento da Câmara de Vereadores, da sua cidade, por exemplo, enfim. Acho que são uma série de questões aí que a gente tem que pensar sobre isso. A educação política, né? Desde a escola, eu acho que é uma coisa fundamental, é importante, né? Começar a discutir, a debater política desde jovem, desde menino, 12, 13 anos de idade, é muito importante. Política se faz todo dia, toda hora, em todo lugar. E esse que eu acho a grande falha nossa, Rafael. Eu participo de muitas audiências públicas por representar a prefeitura. As pessoas não vão em audiência pública. Sim, Elas reclamam do buraco na rua. Mas se você fizer uma audiência pública para discutir buraco na rua, não vai ninguém, Rafael. E não se discute dentro dos partidos também. Porque tem a doação de campanha empresarial, porque as pessoas físicas não se sentem representadas e não doam. É que acho que é uma questão que cabe não só às pessoas também, assim. Se uma audiência pública, por exemplo, está esvaziada, então acho que cabe ao órgão público tornar essa audiência pública num horário que seja mais acessível às pessoas, ou num lugar que seja mais acessível, ou que se haja mais divulgação, né? A gente tem que ter um pouco de distanciamento de não colocar a responsabilidade só num lado, né? A responsabilidade está sempre nos dois lados. Né? Se uma audiência pública está sendo esvaziada, então os dois lados têm que repensar. As pessoas têm que comparecer, mas assim como o governo, a instituição que estiver promovendo uma audiência pública, tem que tornar ela mais acessível para a população, fazendo num horário melhor, talvez, num lugar que comporte mais pessoas, enfim. Acho que as duas coisas sempre tem que ter pensado. Não, são os dois lados. Há um desinteresse muito grande, acho que por conta também de uma questão de descrédito, né? Também encanto, né? O descrédito está generalizado. Cansaço que existe, né? As coisas não avançam, não mudam. Discutir, enfim. não vai resolver o meu problema. Não vai resolver meu problema, enfim, né? Meu emprego não volta, ou meu salário não aumenta, enfim. Vamos fazer um break e a gente retoma a sequência do Ponto de Vista em instantes. Até já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Neste sábado, a Santa Cecília TV traz para você com exclusividade ao vivo Portuguesa Santista e Olímpia, direto do estádio Eurico Mursa. 7 da noite, os dois times jogam o tudo ou nada para seguir em frente nessa fase final do Campeonato Paulista. Compareça ao estádio, assista pela TV, participe desse evento importante para a Briosa. Sábado, 7 da noite, na Santa Cecília TV. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Unisanta, Universidade Santa Cecília. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Bem, terceiro e último bloco desta edição do Ponto de Vista, neste feriadão de 21 de abril, né? Política em discussão, política em pauta, tudo é política na vida da gente, né? Não adianta você dizer que não gosta, que não curte, enfim. Se você não gosta de política, com certeza você vai ser governado por alguém que gosta. Essa frase eu acho marcante, as pessoas têm que ter na cabeça, escrever, né? Na parede do quarto, né? Antes olhar essa frase antes de dormir e acordar dando de cara com essa frase. Se você não gosta de política, presta atenção, você vai ser governado por alguém que gosta e pode não ser nada bom, né? Chagas conosco, aqui o cientista político, o Rafael também participando com a gente, ele que tem tese de mestrado e agora de doutorado também sobre o PMDB, o nosso Rafael Moreira, e lá na ponta o Marcos Santana, que quer fazer um questionamento aí, né? Isso, a gente está acompanhando estarrecido, até porque a gente já imaginava que a sujeira era tão grande, ficou estarrecido com o grau de lama, né? Que apareceu diante das delações da Lava Jato, da Odebrecht. E um tema central que aparece nas delações, que parece fazer todos os outros assuntos orbitarem, é o tal do financiamento da campanha eleitoral. Que tem lá o Caixa 2, que é o recurso não contabilizado, e a sobra de campanha que foi para o bolso de algumas pessoas, né? O pedágio, que é o pretexto sempre da financiamento eleitoral. Dentro da sua experiência, seus estudos e experiência de outros países, como é que você acha, quais são as mudanças que são necessárias no sistema eleitoral brasileiro para ele tornar um pouco mais justo e dar menos margem a ocorrer esses desmandos, esses malfeitos, né? Malfeitos. Sobre a questão do financiamento, eu acho que de fato a gente tem avançado até nessa questão assim, nos últimos anos, né? A colocação do financiamento público, por exemplo, e a proibição do financiamento por parte de empresas privadas, eu reconheço isso como um avanço, assim, isso acho que foi uma melhora de fato, né? A questão é estar sempre avançando, assim, acho que a gente tem que sempre manter essa trajetória de avanço. Então, por exemplo, a manutenção da possibilidade de doação de pessoas privadas, né? de pessoas apenas. De pessoas físicas, né? Desculpa. Acho que essa é uma questão interessante que tem que ser discutida de uma forma melhor, eu acho, né? Porque a partir do momento que você proíbe empresas que vão doarem para candidatos ou para partidos e você permite que o empresário continue doando,
que vai ser uma pessoa que vai ter um poder aquisitivo muito maior que a maioria da população, isso desbalanceia um pouco a questão democrática, né? Você pode ter grandes partidos, né? Como a gente estava falando aqui antes, né? PT, PSDB, PMDB, recebendo doações monstruosas que não vêm mais das empresas, mas que vêm dos empresários, né? Que vêm dessas figuras, né? Que tem muito capital, seja capital financeiro, enfim, que tem ligações com o mercado imobiliário, enfim. Então isso também desbalanceia um pouco o jogo, acho que isso é uma questão que tem que ser discutida. A questão é, o financiamento desses partidos dos candidatos tem que se dar de alguma forma, né? A gente tem que parar um pouco essa questão de tem que abolir todas as formas de financiamento e que o partido se vire. Assim. Democracia tem custo. Exato, toda democracia tem um custo, né? Pelas redes sociais, né? Exato, assim, e não existe democracia sem partidos, né? Gratuito, sim, que claro. tem Caixote de feira e... Sim, você precisa. Eu iria pelo raciocínio do Boturão. Não que eu seja contra. Aliás, participei de eleições onde os meus candidatos foram derrotados e foram vencedores, mas sempre trabalhando com marketing, Rafael. Eu sempre achei que para ganhar uma eleição precisa fundamentalmente de marketing. Mas não foi o marketing que também distorceu? Para você ter um bom programa de marketing, você precisava da televisão, tempo de TV. Precisava de estrutura precisava de recursos. E você discutia o marketing político e não fazia o debate político. Isso aí não levou também a essa situação que nós estamos, devido a encarecer tanto? Discutimos muito marketing, vendemos o candidato como um produto e as ideias não foram discutidas. Isso vinha acontecendo muito, né? A gente tem alguns cientistas políticos que discutem essa questão, né? Um deles, que é francês ou americano, se não me engano, ele fala que a gente vive na fase da democracia de audiência, né? As pessoas falam para plateias e tentam, os candidatos, melhor dizendo, e se vendem enquanto produtos, né, que tem que ser consumidos ali, né? Então você passa uma rotulagem ali bonita, né, para vender aquele produto da maneira que for, muitas vezes maquiando a ideologia do candidato, escondendo as ideias que o candidato tem, escondendo o financiamento que está por trás dele, escondendo até o partido que ele está afiliado, muitas vezes, né? A gente tem candidatos que não se dizem nem de esquerda nem de direita, sendo que a gente sabe que isso é falacioso, né? Toda pessoa tem uma ideologia por trás dela, não existe pessoa sem ideologia, né? E as pessoas sempre têm interesses, né? Na política você está sempre representando uma camada da população. A questão é, as pessoas têm que ter mais claro quais os interesses que aquela pessoa, aquele candidato, aquele político está tentando representar, né? São de fato os interesses da maioria que necessita, enfim, ou tem um interesse ali mercadológico por trás dele e o seu financiamento ali tem uma série de questões por trás que não estão ficando claras durante a eleição. E a gente tem avançado nisso, né? A questão, como a gente estava falando antes, assim, né? O processo de financiamento tem ficado mais transparente para as pessoas, né? E aí eu coloco um pouco na responsabilidade das pessoas. As pessoas têm que ir atrás de ver quem está financiando as campanhas dos candidatos, porque isso agora é público, isso é disponível. Qualquer pessoa pode ir lá no site do TSE, ver quais são todos os candidatos a vereador ou prefeito do seu município e está ali discriminado cada um dos seus doadores. As pessoas têm que ir atrás disso e tem que se fomentar essa cultura política desde a escola até. Olha, você pode ir atrás. A formação é fundamental. E tem um aspecto que eu acho que é fundamental, que está se revelando agora com as denúncias da Lava Jato, que os políticos pegos com a boca na botija falam assim, mas as minhas contas foram aprovadas. Então, existe uma falta de fiscalização efetiva da Justiça Eleitoral da campanha. A Justiça, ela fiscaliza as contas. Formalmente. E aí, diz lá, o candidato declara que gastou 150 mil. Só que ele apresentou uma campanha de que teria um custo de 1,5 milhão. Então, quer dizer, o candidato declara que mandou imprimir, sei lá, 500 santinhos, só que ele mandou imprimir 200 mil, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela não fiscaliza a campanha em si, fiscaliza apenas a conta. Aí, Santana, tem esse ponto, né? A Justiça Eleitoral, por falta de pernas, inclusive o STF não tem pernas para julgar a Lava Jato, vão prescrever esses crimes. A Justiça Eleitoral não tem pernas. O que mais irritou a Justiça Eleitoral, que usaram a Justiça Eleitoral para lavar dinheiro. Entrava dinheiro ilícito de propina pelo Caixa 1. Para lavar dinheiro. Aí irritou muito. Então é uma questão que nós vamos ter que fazer uma revisão. Maquiavam os números. Essa e é o que o Rafael uma nota daqui, com material comprado aqui, com o que foi dispendiado ali e tal. Aí acho que tem duas questões diferentes para a gente pensar. Especialista para esse tipo de coisa não falta. Não falta. Criatividade falta.
A questão, acho que tem duas questões diferentes aí para a gente pensar, né? A primeira delas é aquele tipo de doação que é feito via Caixa 2, né? Que de fato é ilegal, né? Por baixo dos panos e tal. Mas tem aquela doação que está dentro da legalidade e que os políticos muitas vezes usam como argumento a legalidade daquilo, né? Isso estava na lei, então eu fiz, tal, recebi dinheiro da empresa, fiz Essa mesmo, era a lavagem de dinheiro mesmo. sim. Aí a questão é, a legalidade não é parâmetro para moralidade, né? Não é porque está dentro da lei que você pode receber dinheiro da empresa, que você vai receber dinheiro da empresa e vai ter uma contrapartida lá na frente, né? Se é para a gente usar a legalidade como parâmetro, né? Até aí, escravidão estava na lei também. Escravidão tinha um arcabouço jurídico que permitia que ela existisse, né? O apartheid na África do Sul também tinha um arcabouço jurídico. E não quer dizer que isso é moralmente aceitável, né? São questões diferentes, exato. Assim, a gente pode condenar de Weimar, isso. na Alemanha, que Sim, exato. sobre ela teve o nazismo. Sim, claro, a gente pode questionar esse tipo de coisa, ainda que esteja na legalidade, né? Eu vi um procurador dar uma entrevista muito interessante esses dias, ele estava falando justamente sobre esse tipo de argumento, né? Que esses políticos estão usando para falar, olha, estava dentro da lei, eu recebi 1 milhão de tal empresa, isso para além do Caixa 2, tá? Caixa 2 é crime, isso é uma outra questão. Estou falando daquelas que são contabilizadas e que aparecem no TSE, né? Então, eles recebiam esse dinheiro tal, e diziam, olha, estava dentro da lei, então eu tenho o direito de receber tal, não sei o quê. É a mesma, esse procurador falou, olha, é a mesma coisa do que uma pessoa declarar imposto de renda e ter sonegado um monte de coisa, mas chegar e falar, olha, mas eu declarei aqui, ó, tá aqui, tá declarado, tal, escondendo tudo que estava por trás daquilo, interesse e tal, não sei o quê. Então, acho que são questões diferentes que têm que ser pensadas. A questão do Caixa 2, de fato, isso é um absurdo, tem que ser condenado. Isso se estende a vários políticos, vários partidos têm feito uso disso. A gente já tinha essa estimativa até antes da questão da Lava Jato, de que de todas as doações de campanhas, ali o que aparecia era que 1/4 era declarado e 3/4 vinham Caixa 2, né? Bem nessa questão que você falou, né, de santinhos e tal. Isso se percebe muitas vezes numa eleição, por exemplo, eu morava em São Paulo na época, na última eleição municipal, não nessa, né, na anterior, 2012, e tem alguns bairros que eram inundados por panfletos, né? E você pegava para ver a prestação de contas desse candidato, ele falava que ele tinha recebido quase nada, assim. Então estava na cara que tinha alguma coisa por trás, porque era impossível você andar num bairro que está inundado de panfletos e santinhos e tal, e esse cara falando que recebeu R$1.000 de uma gráfica ali para imprimir, né? Então tem coisas por trás. Coisas assim, né? realmente escabrosas e é a mesma coisa, né? Então um elefante aqui no meio do estúdio, ninguém viu. Ninguém viu, passou despercebido o elefante aqui, quebrou tudo, o estúdio veio abaixo. Agora, ninguém percebeu o que era. Você tocou num ponto importante que o Rafael até discutiu, né? Tem que ter 2 pontos, o poder público e a participação popular. O que eu vejo, a participação popular hoje é fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. Se as minorias nos Estados Unidos tivessem votado, Rafael, o Trump não tem questão de diferente. Sim, é. Então, o que eu vejo aqui, talvez o nosso desinteresse que aumenta, isso me preocupa muito, aumenta cada vez mais o nosso desinteresse pela política. Quando nos Estados Unidos teve uma situação também muito complicada, que foi a ascensão da Hillary Clinton à disputa direta com o Trump. Durante a caminhada dela no tete-a-tete com o Trump, uma série de coisas apareceram. E ela não é carismática. Faltou carisma também. Ela não era candidata que não empolgava, que empolgasse e que gerasse confiança. Aliás, pelo contrário, ela não empolgava e gerava desconfiança. Acho que ali teve um erro de leitura, muito claro do Partido Democrata. Assim, o Bernie Sanders era muito mais forte, assim, e tal. E estava na cara. Assim, eu lembro quando a Hillary ganhou as prévias. Pegava os jovens. Sim, o senhor pegaria os jovens. Ela conseguia captar essa camada, né? Eu lembro quando o Partido Democrata indicou a Hillary, eu falei, o Partido Democrata perdeu a eleição ali, assim. Porque fez uma leitura errada da realidade, que o momento que a gente vive é justamente de candidatos que vêm por fora, né? De establishment. E aí que eu queria chegar no outsider no Brasil. Sim, no programa de ontem nós estávamos discutindo outsider. O que me preocupa é outsider. Também. Está todo mundo contra a política. Pra caramba, então pega um animador de TV. Sim, eu acho que isso não vira no Brasil. Eu também porque, não, mas precisa ter, para fazer campanha no Brasil, precisa ter uma estrutura partidária. Sim, né? Você precisa ter tempo de televisão. Se você não for candidato do PSDB, bom, PT eu não sei, porque está uma situação meio complicada, e o candidato vai ser o Lula, se não for o Lula, acho que não vai ser ninguém, né? Ninguém vai sair da televisão para escolher o PT para ser candidato. Se não tiver o PSDB, o PT, o PMDB, o PSD, o PSB de bola, esses partidos mais fortes, né, apoiando essa candidatura,
simplesmente se perde durante o... Mas aí acho que é importante né? trazer aqui o contra-exemplo, né? Que a eleição do Collor foi justamente isso, né? Mas ele estava no PRN, que era um partido que não tinha Mas representatividade os outros nenhuma, partidos todos, você tinha quantos candidatos? 12? 13 candidatos? 89? Não, tinha 20, foi o maior... 21, nomes de nomes de nomes muito fortes. Ulisses Guimarães, Valeriano Chaves, Lula, Brizola, Covas, Maluf, Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado, Afif, Domingos. Tinha muita gente. Um número enorme de candidatos. Né? Imael. Imael não. Era candidato? Era. Era democrata cristão, não estava lembrando dele, enfim. Era Mas eu muita digo, gente. ficou muito dispersa a coisa e o Collor, com aquele apoio de mídia global, que todo mundo sabe, Sim, se claro. lembra, ele teve essa facilidade. Tanto que durante a campanha inteira ele foi caindo. Ele só caiu durante a campanha. Né? Tem essa possibilidade, Rafael, de um outsider? Eu acho que sim, assim, e acho que ela tem que ser temida, de fato, assim. Eu acho que é muito problemático quando surge um candidato antipolítica fazendo política, né? Aquele candidato que surge por fora do sistema partidário, criticando o sistema como um todo, mas que muitas vezes está inserido nele, até porque muitas vezes está até filiado a partidos que fizeram parte desse sistema, né? Isso a gente tem dos mais variados exemplos em tudo quanto é município do Brasil, né? Candidato que faz uso de uma máquina partidária grande, estruturada, e que se elege dizendo que na verdade não é isso, né? Eu não sou bem isso, né? Eu faço política para o cidadão, não para o eleitor X e tal, quando todo mundo faz política para alguém, para algum extrato da sociedade. Nos Estados Unidos, o Trump foi claramente isso, foi, assim, mas né? ele na verdade, ele vinha inserido no processo eleitoral como um anti-Obama durante praticamente todo o governo do Obama. Questionava até o nascimento do Obama nos Estados Unidos, ou nas políticas. As redes sociais foram fundamentais. As políticas públicas do Obama, o Obama Care, essa coisa toda. Ele era atuante. Né? Ele fez essa leitura. Uma história a leitura dele foi... Ele exprimiu mas eu acho que no Brasil isso não, o sentimento. O antissistema, né? Ali ele viu o sentimento do americano tradicional, aquele branco do centro-oeste. Ele fez a leitura de que era o momento da antipolítica, né, da crítica a um sistema como um todo, e que ele poderia ser candidato, mas ele precisaria ser candidato filiado a um partido, né? O partido que aceitou ele foi o Partido Republicano, até com certo medo, achando que ele não ia muito longe, ele que ele ia decolar também. muito. Sim, ele transita entre os partidos, porque lá são duas máquinas gigantescas, né, que tem capilaridade pelo país inteiro, que é necessário que você esteja, na leitura dele, tivesse filiado. Dois nomes nas pesquisas que a gente acompanha que tiveram aí um crescimento bastante razoável nos últimos tempos. Um deles é o Jair Bolsonaro, que está no sistema, é deputado há muito tempo, enfim, tem aquelas posições, né, ultraconservadoras, aquela coisa toda. E o outro que surgiu de repente como um plano B, uma nova opção por parte do PSDB, que é o prefeito de São Paulo, João Dória. Rapidinho, a gente tem aí 30 segundos. O que você pensa? Acho que justamente são esses dois candidatos que vêm por fora do sistema e que estão inseridos nele. O Dória né? acho que não é tão fora do sistema assim, eu já disse outras vezes. É, né? sim. Ele é tucano realmente há muitos anos. Digo assim, fora do sistema no sentido de não ter cargos anteriores seguidamente, tal como de Alckmin, negar a por política, exemplo. né? Sim, exato. Não está na Lava Jato. Sim, acho que isso joga bem para ele, apesar de ele estar envolvido em outros escândalos, ele não está nesse e tal, que é o que está em maior evidência no momento de hoje e tal. Acho que a candidatura do Bolsonaro, aí sim, acho que é um problema um pouco maior, assim, que a gente tem que pensar, né? Justamente, porque ele vem se dizendo por fora do sistema, mas sendo que teve filiado ao PP e estava na base aliada do governo do PT durante a sua trajetória inteira, né? Tem 30 anos de vida pública, 30 anos de mandatos sucessivos, terão aprovado só um projeto de lei, se eu não me engano. E que cresce justamente com esse discurso da moralidade, né? Falando, eu não estou envolvido nisso, não estou envolvido naquilo, tal, mas está envolvido em algumas coisas, assim, de fato, porque teve na base aliada do PT durante muito tempo, né? E o Dória também, né? Ele tenta crescer se dizendo, né, não político, né, mas um empresário, né? Sendo que todo mundo é político, né? Como foi dito aqui antes, todo mundo é político, né? Somos animais políticos, de fato, né? Então, isso tem que ser questionado também, eu acho. Rafael, prazer receber você aqui. Espero que volte em outras oportunidades para a gente falar não só do PMDB, mas, claro, discussões políticas em geral, da cidade aqui, do Estado e do país, nos momentos extremamente difíceis e complexos que a gente vem vivendo. Valeu. Eu que agradeço a participação, estou disponível aí. Para quem quiser acompanhar meu trabalho na internet, é só me procurar também, facebook.com/rafaelpolitica. Eu posto todas as minhas entrevistas, meus artigos. Quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me procurar. Valeu. Obrigado, Rafael. Chagas, obrigado pela participação. Marcos Santana diariamente conosco aqui. E a gente sempre juntos, de segunda a sexta-feira, é ao vivo o programa, você sabe, 1h30 da tarde. E a reprise você acompanha às 8 da noite. Obrigado.